Opinião em debate. Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Complexo Sicoob. Produtos e serviços essenciais para o seu empreendimento crescer. Acesse www.sicoob.com.br. Muito boa noite, telespectadores. O programa desta noite tem uma ousadia muito grande. Nós vamos falar do ser humano, desta grande invenção de Deus, mas falando principalmente sobre alimento para o cérebro. E não é só que as pessoas pensam, não. Para discutir e analisar esse importantíssimo assunto, estão em nossos estúdios os seguintes convidados, os seguintes profissionais. O Alexandre Quirino, ele é especialista em treinamento de força e emagrecimento. A Lilian de Mello, ela é culinarista e educadora alimentar. E o Dr. Túlio Rocha, que é neurocirurgião, especialista em tratamento da coluna vertebral. Eu não sei se é muito difícil ali, a gente estando aqui gravando, se pode desligar aquela outra televisão ali, porque o Carlão, ele faz até chover. Aliás, Carlão, você deve ter rezado porque choveu. E depois do outro bloco a gente desliga aquela coisa ali que parece uma estrada que eu vou entrar nela, de repente eu penso que eu já estou no além, eu já fui embora, já morri. O que não deve estar longe. Mas é assim que funciona, não é verdade? Bom, Alexandre Quirino, é interessante que nós estamos falando de alimento para o cérebro, né? Você é especialista em treinamento de força e emagrecimento, portanto é um personal trainer também, formado em educação física, não é isso? Sim. A gente tem aquela impressão, que eu tenho certeza que é uma coisa errônea, de que os caras que têm muito músculo têm pouco cérebro, não é? Uhum. Mas estão aí o Arnold Schwarzenegger, que é badalado e tem muita força e milionário. Você tem outros aí que eu nem me lembro, muitos deles, não é? Há alguma correlação entre excesso de músculo e falta de cérebro ou não tem nada a ver? Não tem relação nenhuma, né? Inclusive, a gente até costuma falar, por exemplo, quem tem mais músculos, estudos, por exemplo, têm demonstrado, né? Você tem uma maior capacidade de melhorar suas capacidades funcionais, de agachar, sentar, levantar. E a gente pode pegar um tema bem relevante, por exemplo, né? Pós a Covid-19, por exemplo, os estudos têm demonstrado, por exemplo, as pessoas que sobreviveram, saíram do Covid, por exemplo, que eu falo um pouquinho mais ileso, foram as pessoas mais ativas, ou seja, as pessoas que faziam qualquer tipo de exercício físico ou atividade física. Ou seja, aquela pessoa que provou ter mais músculo, ou seja, a taxa de sobrevivência dela foi bem maior e superou principalmente as expectativas, né, daquela pessoa que realmente era inativa. Então, os estudos vêm demonstrando isso aí. E quando a gente fala da musculação, quando a gente volta lá atrás, por exemplo, na época do Arnold Schwarzenegger, o que acontece? Naquela época era mais fins estéticos mesmo. Hoje a musculação ela é uma ferramenta, uma estratégia que eu falo muito importante para tratar várias doenças crônicas, por exemplo, né? E principalmente tratar a questão da obesidade. Quando eu falo tratar a obesidade, tratar alguma doença crônica, né? Eu falo muito o quê? De uma equipe multiprofissional. O profissional de educação física, por exemplo, ele não consegue trabalhar sem um médico, ele não consegue trabalhar sem um fisioterapeuta, ele não consegue trabalhar sem um nutricionista, e enfim, em relação a isso. Ou seja, essa equipe multidisciplinar faz toda uma diferença. E quando a gente fala em obesidade, por exemplo, se a gente puxar alguns dados hoje da população brasileira, 68% da população brasileira está com sobrepeso. Né? E falando em exercício físico, eu falo, rapaz... Eu vou te interromper, porque senão você faz o programa todinho só na abertura. Você falou coisas muito importantes aí que eu quero voltar à tona, tá? Okay. Porque você entende muito desse assunto. Eu acho que quem o trouxe aqui foi a Ana, a nossa jornalista, que conhece você, né? Ana, você acertou, ele é um expert. A Ana veio falando de você, falou, mas nós vamos falar, tem muitos assuntos ali que interessam. Bom, Lilian de Mello, você que é culinarista e educadora alimentar, e eu agora descobri, minha mãe que tem quase 90 anos, vai fazer 90 anos, ela é uma culinarista também ou não? Ela faz culinária, mexe com culinária a vida inteira. O que é exatamente uma culinarista? Bom, o culinarista é a cozinheira, né? A cozinheira de casa, a cozinheira que faz as comidinhas para vender, a cozinheira que tem a lanchonete, a cozinheira que tem um restaurante. Só que a gente coloca esse nome culinarista para ficar mais chique, digamos, né? Mas é nada mais do que uma cozinheira mesmo. Nossa, que legal. A jornalista Ana, ela falou, eu cozinho muito bem. Eu falei, nossa, Ana. Ela falou, eu faço uns 6 pratos maravilhosos. Ela faz em cima miojo de galinha, de frango, de vegetal.
puxando o pé da Ana. Puxei a orelha da Ana, então. É brincadeira minha com ela. Mas, doutor Túlio Rocha, o senhor que é neurocirurgião, especialista em tratamento da coluna vertebral. Inclusive, nós vamos falar sobre isso, porque a gente vai estudando um pouquinho, porque jornalista, a maior definição de jornalista, para mim, é que eu sou um especialista em nada. Que eu tenho que ser capaz de perguntar coisas diferenciadas, mas não sou especialista em nada. Se aprofundar, eu não dou conta, claro. Mas eu tive, vendo o doutor Túlio, o senhor que cuida da coluna, a coluna vertebral, ela é uma espécie de duto, né? Que acaba enraizando e tendo influência em todo o organismo. É verdade. Inclusive até no cérebro, é isso mesmo? É verdade, Josenval. A gente sempre fala que a coluna vertebral é o eixo periférico do corpo. Talvez seja o nosso equilíbrio. Juntamente ali com a bacia e com o crânio, são as 3 peças mais importantes da nossa arquitetura. A coluna vertebral ela é muito complexa, ela exerce uma série de funções, desde função sensitiva quanto função motora. Então é a capacidade que a gente tem de sentir, de movimentar, de fazer as nossas atividades. E ela está intimamente relacionada com o cérebro na questão de comandos, de interpretações, de movimentos, de tudo que a gente faz no sentido cognitivo, a capacidade da gente interar com o meio ambiente. E isso é fantástico. Legal. Nós vamos falar no programa aqui, audiência, sobre o que você pode fazer. Você pode fazer alguma coisa. O cérebro é um órgão que às vezes a gente não pensa que ele só está lá, não é? E às vezes a gente fica pensando, tem uma certa ex-presidente da República que eu falo que se tivesse um transplante de cérebro eu queria o dela, porque é 0 quilômetros, usou um porco. É brincadeira minha, não pode ficar brincando assim. Mas, Alexandre Quirino, bom, você que é especializado na parte de musculação, essa coisa toda. Bom, o cérebro para você chegou a estudar assim, a influência de uma boa e equilibrada, um bom equilibrado exercício físico com a pessoa poder exercer suas funções cerebrais com mais competência? Sim, sim. Inclusive, a gente tem vários estudos aí, né? Por exemplo, quando você faz exercício físico, eu falo de forma sistematizada, acontece que eu falo cascata de alguns hormônios. O que acontece? Ele ajuda o quê? A aumentar a atividade cerebral, principalmente de algumas áreas, né? Que eu consigo mandar mais sangue, consigo mandar mais nutriente. E em cima dessa pergunta, tem uma neuro que nós chamamos de neurotrófica, que é uma proteína muito interessante, que a gente chama de BDNF. Ela só é potencializada quando você, por exemplo, faz exercício físico, ou seja, ajuda a aumentar a quantidade de neurônios. Mas para isso acontecer, o que acontece? O exercício ele não pode ser feito de qualquer maneira, ele precisa ser o quê? Construído de uma maneira sistematizada para ter o quê? Um impacto significativo que eu falo na ativação cerebral. É muito importante essa proteína que a gente chama de BDNF, está sendo bastante estudada agora, e tem algumas relações, principalmente, por exemplo, pessoas que têm baixa capacidade, por exemplo, de concentração. Se a gente pegar, por exemplo, um aluno que está estudando, eu estou fazendo, por exemplo, estudando para medicina ou qualquer outro curso que exija mais dele, a gente orienta ele combinar tanto os estudos, né, que eu falo com mais intensidade, mas pelo menos tirar aí 2 ou 3 vezes na semana para praticar pelo menos 30 minutos de exercício. E a Organização Mundial da Saúde, ela é bem clara, né? Basta você fazer 30 minutos por dia, você já vai gerar um impacto bem positivo, que eu falo na qualidade de vida e saúde. Que beleza. Olha, eu gostei, porque ele é um poeta também, cascata de hormônios. Olha aí, não, aí às vezes a gente chega numa cascata, secou. Cadê a cascata? Secou. Aí tem que fazer uma reposição hormonal. Mas, Lília, eu não sei quantos minutos a gente tem nesse primeiro bloco. Tem aí? Só mais 3? Lília, vê se você consegue concentrar em 3 minutos. O seguinte, existem alguns alimentos que são nutrientes do cérebro, assim, com mais eficiência. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Que alimentos são esses? Bom, porque a questão dos alimentos que eu gosto de sempre ensinar para as minhas alunas é que ele está muito além dessa questão de saciar a nossa fome. Cada alimento tem uma função. Tem alimentos que trazem os neurotransmissores para o nosso organismo, fortalece a sua imunidade, inclusive dá essa questão da saúde emocional, né? A saúde do seu modo de pensar, do seu modo de agir. E as pessoas estão esquecendo dessa ligação, né, do alimento com a emoção física também, que é essa questão da função cerebral.
que são os alimentos que trazem também esses neurotransmissores e cuidam do nosso intestino, da nossa imunidade. Aí tem as castanhas, né? Todas as castanhas, as nozes, as sementes, semente de abóbora, semente de girassol, chia, linhaça. A castanha do Pará, nozes, é um alimento que deveria fazer parte da alimentação diária, um pouquinho, 2, 3, 4 por dia. Que ela traz esse auxílio também para o nosso raciocínio, para o nosso foco, porque traz a sensação de bem-estar, porque elas colaboram com os neurotransmissores, né? Ok, eu vou te interromper, depois a gente pode continuar esse Continua. link, porque essa secundagem, só porque a gente, como está há muitos anos, a gente tem essa noção. Mas é muito importante você falar da castanha. Eu muito besta, falaram isso, que tinha que comer a castanha. Aí eu chego na sexta e falo, não comi nenhuma essa semana. Aí eu como o pote inteiro, não vai adiantar nada. Tá errado. Tem que comer aos pouquinhos. É muita caloria ingerida de uma vez só, né? Tem que ser aos pouquinhos, como se fosse um remédio, doses homeopáticas. Nós vamos para um breve intervalo comercial. Antes disso, Unimed, cuidar de você. Esse é o plano da Unimed. Tem os melhores médicos que você pode encontrar, inclusive o Dr. Túlio também atende pela Unimed, não é? Então você vê que é um neurocirurgião muito responsável, dos mais qualificados, atende pela Unimed. Então você está muito bem servido. Bandeira Odontologia Especializada. Lá é o Dr. Carlos Bandeira, que é o grande cirurgião que me atende quando eu preciso. Telefone 3281-0647. Nós voltamos já já. Estamos de volta com o Opinião em Debate, falando hoje sobre o corpo humano em diversas áreas multifacetadas, mas falando sobre o alimento para o cérebro. Eu não sei se eu deixei... Não, o Dr. Túlio, eu queria introduzi-lo aqui, Dr. Túlio. Eu quero mostrar depois o que o Dr. Túlio é capaz de fazer no consultório dele para ajudar pessoas com problema de coluna. É um equipamento revolucionário, mas antes disso, Dr. Túlio, eu às vezes fico pensando assim, nossa, meu Deus do céu, eu queria tanto ser rato. Porque aí os caras falam, ó, isso assim, assim, assim. Eu falo, nossa, que legal, mas foi só experimentado em rato. Se eu fosse rato, eu estava com meus problemas. Metade foi resolvido, não é? Eu tenho, doutor Túlio, evidentemente, o ser humano é feito de medos que se adquirem por alguma razão. O meu pai, meu saudoso pai, ele ficou muitos anos, ele ficou com mal de Alzheimer, e ficou muitos anos acamado. Me causou um trauma tremendo. Então, qualquer coisa que eu esqueço, eu falo, estou com mal de Alzheimer. Eu tenho assim, uma neurose com isso. Eu pergunto, doutor Túlio, nessa área que o senhor que é neurocirurgião, trabalha com a mente, que o mal de Alzheimer é um grande problema, né? A pessoa se esquece, coisa toda. Alguma evolução foi feita? Me falaram que agora é possível fazer um exame que você detecta muita antecedência e tomar algumas providências. Isso ainda está no campo dos ratos, né? Como diz assim, ou tem alguma... Não, Rosenval, na verdade, muito tem se feito em relação aos estudos para as doenças degenerativas cerebrais, não só o Alzheimer, porque com o tempo a gente passa a apresentar algumas outras doenças degenerativas que prejudicam a cognição, memória, que não é só Alzheimer. Principalmente o que a gente mais tem é a demência senil, que é aquela demência advinda da idade. E os estudos estão focados em observar, primeiro, a sequência genética, porque o mapeamento genético seria a cura para esse tipo de problema, porque você identificaria isso lá no começo e bloquearia. E agora nós estamos na fase de preparo para o que a gente pode fazer em relação à doença quando ela já é instalada. Então, vários estudos no campo das medicações que evoluíram demais. Hoje nós temos medicações mais ativas no tratamento das demências. A principal é a donepezila, que ela atua diretamente na função cerebral, adquirindo melhor cognição e memória. E os estudos também mostraram que a atividade física é fundamental, junto com a alimentação. A gente até tinha comentado ali nos bastidores sobre a questão de restrições alimentares, principalmente o glúten, que eu vou deixar para ela falar, que ela tem mais propriedade. Para quem tem Alzheimer. Que é fantástico. Então, assim, é uma série de coisas que a gente pode utilizar nas doenças degenerativas de uma equipe multidisciplinar.
Bom, eu não sei se é porque eu leio e quero acreditar naquilo, mas diz o seguinte, que o cérebro também, como um músculo, né? Se você fica exercitando, ele fica melhor. Que pessoas que já estão aí com uma quilometragem maior, elas que são ativas, fazem tudo, jogam xadrez, isso e aquilo, elas são capazes, é uma forma de colaborar. É uma forma de colaborar, porque da mesma forma que nós temos as outras orientações com relação ao nosso corpo, o cérebro também funciona sob demanda física. Então, se a gente faz coisas diferentes, e coisas simples, Rosenval, às vezes a gente muda o trajeto de ir do trabalho para a nossa casa, experimentando uma nova rota. Isso já faz com que o cérebro ele observe aquilo para poder entender essa nova dinâmica. Palavras cruzadas, você fazer a interpretação de uma ideia para uma única palavra. Tá. Então, muitos transmissores são agregados ali. E com relação à imagem, diagnóstico, preventivo, a gente ainda está num campo assim ainda arrastando, mas hoje nós temos ressonância PET que consegue fazer uma avaliação e determinar se o paciente ele tem uma predisposição a isso ou não. Ok. Você pode... Eu tenho hora que eu ligo o Simancol e aí eu faço isso que você falou. Hoje nós estávamos atrasados e a Ana falou, ele vai me matar hoje, porque ele vai entrar para o lugar. Aí eu, sem GPS, sem nada, eu tracei a cidade inteira e cheguei aqui por caminhos extremamente diversos. Então, eu tento fazer isso, às vezes, sem o GPS, porque ele deixa a gente mal acostumado. Mas essa coisa o senhor falou do glúten, eu sempre achei, Lilian, que isso era uma frescura muito grande, porque todo mundo cresceu com glúten, agora tudo tem glúten, não sei o que e tal. Aí eu fico pensando que é uma frescura, né, não? O glúten faz mal mesmo? Não é frescura, porque o nosso trigo já não é mais o mesmo de antigamente. Ele foi modificado geneticamente milhares de vezes até agora, no decorrer do tempo. Tudo isso pela ganância da indústria, né? Não segue mais a questão sazonal, o plantio e a colheita no período certo, igual acontecia antigamente de uma forma natural dentro das estações, né? Além desse fato, dessa ganância do trigo ter que ser produzido numa quantidade muito maior para atender, né, a população, tem a questão dos agrotóxicos. Então, ele não segue o ritmo natural da natureza, ele foi modificado geneticamente e ele é cheio de pesticidas, né? Porque pesticidas, agrotóxicos, porque para um trigo secar, a máquina só passa para fazer a colheita do trigo quando o trigo está seco. Então, para que tenha colheitas mais vezes, além do que do natural da natureza, eles jogam os pesticidas, que por avião, esse pesticida seca o trigo para poder passar a máquina. Além de tudo isso, tem também a questão de que com essa mudança na genética da planta, do trigo, ele desencadeou muito mais a proteína, né, do que era antigamente. Então todo mundo fala, nossa, mas meu pai cresceu comendo pão, pão é de Jesus, o pão me remete muito realmente a Jesus, não tem como quem tem essa ligação, né, religiosa. Mas infelizmente já não é mais igual, porque glúten na realidade significa cola em inglês, né? E essa cola gruda na nossa parede intestinal. Que coisa. A água não tem glúten, né? Não, por falar... Tudo tem glúten. Quer dizer, o pão, que eu adoro pão. Eu estou numa dieta agora que eu... Ketchup tem glúten, shoyu tem glúten. Shoyu, ketchup eu uso muito pouco. Agora, pão eu adoro. Agora já não está dando dinheiro, não dá mais, mas eu adorava ir para a Europa para comer aquele pão francês, só com a manteiguinha ali. E aí aquele trigo é outro do nosso. É outro, é? A qualidade é indiscutível. Nossa, até o trigo, mas que maldade que faz com a gente. Não, né? O de lá tem muito mais qualidade do que o nosso. Eu vou pro Dr. Túlio, quando ficar milionário, ele tem esperança nele. Você me chama, muda para a Europa e me chama. Ajudar em alguma coisa. E eu vou para fazer o pão, tá? Tá vendo? Vai ser tudo. E o Alexandre Quirino vai poder cuidar da nossa saúde. A gente olha que a gente come muito pão. A gente come e depois você conserta no exercício. Né? O Alexandre Quirino, você que é um estudioso então da parte física que ajuda no cérebro, aqui eu vejo que você tem especialista em treinamento de força e emagrecimento, não é? Essa palavra emagrecimento, ela é fantástica. 3 minutos para você falar aí. Como que você faz o processo de emagrecimento com mais rapidez. Porque tudo que fala que emagrece, eu vou. Entendeu? O jeito fala
qualquer coisa que emagrece, eu estou dentro. Na verdade, quando a gente fala de obesidade, né, é uma coisa multifatorial, multifacetada. Então, assim, antes de a gente prescrever um programa de treinamento, o que acontece? A maneira ideal seria o quê? É passar pelo cardiologista, passar pela nutricionista e, através disso, o que acontece? A gente consegue o quê? Abordar, que eu falo, uma estratégia mais eficiente para cada um de vocês. Para o treino não ficar, que a gente chama de xerox, né? Que é o mesmo para todo mundo. E a gente pergunta, Alexandre, qual que é o melhor treinamento para emagrecer? Não existe. O que existe são o quê? As melhores estratégias. De repente, nesse primeiro momento, o treinamento intervalado, o treinamento aeróbico, nesse primeiro momento é mais importante para você. De repente, eu vou ter que combinar a musculação mais o treinamento aeróbico. De repente, eu vou ter que combinar o treinamento aeróbico mais a musculação e mais a sua atividade diária, que a gente fala, alguma coisa de lazer que você gosta, por exemplo. Ir ao clube, passear com seu cão, pedalar, que eu falo, andar de jet ski, fazer qualquer outra coisa que seja fora do exercício físico. Porque a gente não fala só de exercício físico. Você precisa estar bem com você, que a gente fala com emocional. Isso acaba fazendo uma diferença demais na questão do emagrecimento. Então, não tem como eu trabalhar de forma isolada. Entendeu? A gente tem várias estratégias para fazer com que isso realmente aconteça de maneira mais natural possível. Que legal. O meu lazer, eu sou marceneiro, amador. Faço móveis. Faço uns móveis até interessante. É muito legal isso que você está falando, porque você pega o ser humano assim no seu escopo. Agora, a coisa que ultimamente eu tenho o maior medo é de especialista em medicina. Não, medo. Eu fui no Dr. Túlio, dei graças a Deus, nossa, eu saí de lá, ele não receitou nenhum remédio para mim. Porque aí as pessoas falam que eu sou hipocondríaco, porque cada especialista que eu fui, eu mostrei para o Dr. Túlio, me receitou um remédio. Aí eu vou em 5 especialistas, alguns receitam 2, eu tomo 8, 10 medicamentos todo dia. E não vou prescindir. Porque, olha, eu aprendi uma coisa. Médico para mim, eu fiz um ano de medicina, quase um ano, depois parei. Médico para mim é Deus. O jeito que falou para mim, eu acredito. Então eu estou com medo de ir no especialista. O único que me receitou. O mais interessante, né? Até agora. Pô, doutor Túlio, nós vamos para um intervalo comercial, lembrando que Águas do Bem, essa água alcalina, é uma das águas com menor teor de sódio do mundo, além de ter um sabor agradável. Telefone 3255-9626 e no próximo bloco nós vamos falar sobre isso. Água, eles integram na sua casa. Credijur, instituição financeira da família, dos negócios dos advogados e pode ser de você também, qualquer um. Telefone 3216-0102. E o Complexo Cicobi, com mais de 2.000 pontos espalhados pelo país, é o lugar perfeito para o seu empreendimento crescer. Se informe, www.cicobi.com.br. Voltamos já já. Estamos de volta com Opinião em Debate, falando sobre alimento para o cérebro e sobre os aspectos do ser humano. Você sabe, antes de passar aqui para o Dr. Túlio com a pergunta, você sabe o que é trude? Você tem que saber o que é trude. Trude é uma palavrinha gostosa que diz o seguinte, trude é bom. Tudo aquilo que é bom é trude. E você tem que conhecer a Trudilu. A Trudilu, ela tem ali no Bougainville também, e ela é moda fitness para mulheres que querem leveza na vida, mas quer uma roupa adequada, bonita, charmosa para fazer os seus exercícios diários. Um abraço a todo o pessoal da Trudilu, que eu aprecio muito esta marca que vai surpreender você. Bom, doutor Túlio Rocha, eu abrindo um parênteses aqui no que nós estamos falando e depois voltando para isso, porque eu admiro muito o seu trabalho. O doutor Túlio, ele trouxe para Goiânia, eu acho que é o único aparelho aqui. É um aparelho que se chama SpinMed. SpinMed, mostra o aparelho aí. Olha, eu que tenho que mostrar aqui. Esse é o SpinMed. Isso aí é praticamente uma cama robô, mas o doutor Túlio vai falar. Depois eu quero falar sobre esses índices aqui, ó. Mostra aqui. Esses índices aqui. Mostra, Carlão, aqui. Dá para mostrar? 90%, volta lá. Aí há uma coluna de 90%, 80% e brasileiro. Nós vamos falar sobre isso. Muito rapidamente, doutor Túlio, é o seguinte. O senhor pode explicar, assim, em linhas gerais, o que é esse equipamento, o SpinMed? Perfeito. Rosenval, a SpinMed é um equipamento, é uma tecnologia canadense. Eu sou adepto a essas questões das inovações tecnológicas
que pode ajudar nos tratamentos das disfunções que o corpo apresenta, e a SpineMed é um equipamento direcionado para as disfunções da coluna. É uma tecnologia canadense que já existe há muito tempo, tem mais de 1 milhão de pacientes tratados no mundo inteiro, já existe muito nos Estados Unidos e na Europa, e agora conseguimos importar aqui para o Brasil, especificamente para Goiânia, para a gente fazer um trabalho não cirúrgico, não invasivo e sem dor de uma série de problemas da coluna vertebral. Inclusive, pacientes que têm indicação cirúrgica em algumas áreas, a gente consegue reverter com tratamento conservador e a ajuda da SpineMed. Que legal. Eu falei SpineMed porque spin em inglês é quando você gira, spin, né? É. Mas spine, que é spine de coluna. coluna. É porque, às vezes, quando a gente fica com a língua na cabeça, às vezes você olha uma coisa e lê outra, né? Exato. É SpineMed, ok? E não é porque eu não sei inglês, não, porque aí tem inglês eu sei um pouquinho. Mas aproveitando aqui, depois eu quero aqui, aproveitando que o Dr. Túlio tem esse equipamento maravilhoso, depois a gente até fala onde que pode encontrar, Claro. na clínica, onde o senhor está lá na clínica Na Traumate, Traumate. lá no setor aeroporto. A Ana vai lá quase todo dia, não sabe onde, eu falo onde que é Traumate, viu, Ana? Só para informar você. Olha, 90% dos casos de dores nas costas não são cirúrgicos. 80%, a Organização Mundial de Saúde afirma que 80% da população mundial tem ou terá dores nas costas. 80%. Eu acho que depois do Covid-19, eles vão ter que rever isso aqui. Porque eu faço uma roda, quase não encontro ninguém, e menino, hein, que não tem dor nas costas. Você sabia que por hora, 6 brasileiros são internados no SUS com dores nas costas? Ou seja, isso aí é uma questão, inclusive, financeira, que custa muito para todos nós, para a sociedade. E o problema da coluna é a segunda maior causa de aposentadoria, de acordo com o Ministério da Previdência Social. Eu podia ter me aposentado mais cedo com isso aí, mas não perdi o bonde. Mas o que eu pergunto aqui para você, Alexandre Quirino, é o seguinte: você tem ali para fazer as coisas. Você consegue fazer o treinamento, mesmo com pessoas tendo dor na coluna? Tem, depois vai. Fala um pouquinho rapidamente sobre o problema de quem tem dor na coluna. Sim, a gente tem duas formas, né, de tratar, que eu falo com o exercício físico, que eu falo a parte do Pilates e principalmente a musculação. Por que eu falo a musculação, né? Além de você melhorar a força, você consegue aumentar a massa muscular trabalhando o que a gente chama de core mesmo, que é esse centro, né, que é da coluna cervical até a altura do joelho, fortalecendo ali todos aqueles multíferos ali, né, aqueles grupos musculares da coluna, fortalecendo a parede do abdômen, quadrado lombar, reto do abdômen, ilho-psoas e outros grupos musculares, justamente para dar o quê? Sustentação. Então a musculação também ela pode ser uma ótima estratégia, mas a gente tem que lembrar, né, depois da liberação do médico ou do fisioterapeuta, para ele conseguir movimentar. E a gente verificar como é que está essa hérnia, se ela é lateral, se ela é anterior, se ela é posterior. Através disso você vai trabalhar a força e ao mesmo tempo, né, fazendo o trabalho de mobilidade e provavelmente a tração de coluna, que ele deve fazer lá com o aparelho e outros movimentos, né. Acho que associar o exercício e o tratamento é uma boa coisa. É uma boa coisa. Alexandre, é uma boa estratégia. Eu tenho décadas de televisão, de rádio. Eu nunca já encontrei excelentes que passaram por aqui, eu agradeço todos eles, mas que fala com a propriedade que você fala, usando termos médicos profundos, da área de fisioterapia, foi o primeiro que eu encontrei. Olha, você é um grande especialista. Você é amigo de quem lá da turma da Ana? Ela treinou comigo. Ela treinou com você? Treinou comigo. Ah, tá vendo? Treinou com o melhor, hein, Ana? Pois é. Ela era uma boa aluna? É uma boa aluna. E, Rosenval, essa questão do tratamento das disfunções da coluna, que é o que eu faço no meu dia a dia, a gente só consegue uma boa elucidação, com um bom planejamento e um bom resultado final, se a gente tem uma equipe multidisciplinar que nos auxilia. Então, é impossível que o tratamento médico ele seja eficiente se a gente não tiver um setor de alimentação específico, atividade com um educador físico e outras situações que envolvem inclusive o trabalho, para que o paciente tenha uma boa resolução. Engana-se quem acha que o trabalho médico é feito só pelo médico. Isso não é verdade. Muito bom que o senhor reconheça Exatamente. isso. Ô, Lília de Mello, bom, você que é educadora alimentar, né? Eu acredito que tem uma educação alimentar extremamente razoável. E coincidiu de você ter 3 minutos agora. Mas para quem que você quer tirar o glúten, porque a embalagem eu não estou acreditando muito não, viu? Porque tem muita embalagem não.
eu gosto de comer isso, não como enlatado. Mas para quem quer tirar o glúten, o que eu posso colocar, fazer em opção ao pão? Bom, é o seguinte, naquela primeira fala minha, eu meio que toquei o terror, né? Eu quis explicar realmente o que é a nossa realidade, que muita gente não sabe, né? Como eu acredito que até mesmo você poderia não saber. Não é que a pessoa não possa comer o glúten nunca mais. Hoje em dia, o glúten, para uma pessoa saudável, ele tem que ser consumido com parcimônia. Porque o brasileiro tem muito essa cultura, né? De acordar, comer pão com manteiga, à tarde comer rosca, comer bolo, de noite comer macarrão, depois comer pizza. Então, assim, a alimentação do brasileiro é muito pautada no consumo do glúten. E hoje, pela qualidade do glúten, do trigo, isso já não é mais saudável. Então, você pode comer, mas você tem que ter uma certa parcimônia, um certo cuidado. Aí, no caso, hoje em dia, tanto que toda essa mudança, né, na genética do trigo originou tantas alergias alimentares. Começou com alergia ao glúten, depois foi alergia à lactose, depois foi alergia à proteína do leite. Então, assim, essas alergias, elas vieram a surgir exatamente pelas mudanças pela mudança da indústria, pela forma como o alimento está sendo modificado. Eu costumo dizer que uma das coisas que mais adoece o ser humano hoje é a alimentação industrializada. Então, você pode, se você não tem uma alergia a glúten, se você não é celíaco, se você não tem um Alzheimer, se você não tem alguma doença em que o seu médico, no momento da consulta, após os exames, diagnosticou, olha, você tem tal... Hoje em dia existem doenças autoimunes, que está super em alta, né? E todas essas doenças, além da alergia, o médico, uma das primeiras coisas, ele vai falar para você, tira o glúten definitivo ou diminui o glúten. Né? Aí a gente tem tudo sem glúten, que é esse o meu trabalho. O meu trabalho, ele é dar qualidade de vida para as pessoas que tem que fazer uma mudança na alimentação, né? Mas que quer continuar comendo com prazer. Que legal. Então, eu tenho todo esse trabalho de analisar o que a pessoa pode, por exemplo, eu falo que aqui está o caminho certinho para a saúde. Ó. Tá aqui, ó, o médico... Passou no médico, o médico falou, você tem que tirar isso, porque senão você não vai melhorar. Aí fala, você vai tirar isso, glúten, lactose, açúcar, o que seja, você tem que comer isso, 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 isso. Aí a pessoa senta em casa e chora, porque fala, eu comi pão minha vida inteira, como eu vou fazer agora? Aí entra a Alma Gourmet, resolve o problema, depois ele, né, com a questão da respiração, né, e eu sempre falo, água, gente, tomar água é a coisa mais importante do mundo, água e respirar, as pessoas estão negligenciando nesse ponto. Eu vou depois entrar, falei que ia entrar agora na água, não, mas diz que tem várias formas de pedantismo, né? O pedantismo intelectual é aquela pessoa que pergunta uma coisa que ele sabe que só ele sabe a resposta para fingir que é inteligente, né? Mas não se trata disso. Mas vocês não sabem certamente qual é o leite mais caro do planeta. Não. Não sabe, não. É o leite, é o meu leite, o leite que eu tomo. Sabe por quê? Porque eu dei na telha de ter uma vaquinha lá que o rapaz tira leite delícia. Só no final de semana para me trazer para casa. Aí se eu for fazer a conta de quanto a vaquinha custa, o que ela come e para tirar a coisa do leite, é o leite mais caro para ele. Eu não posso fazer a conta de quanto custa um litro de leite para mim. O leite de verdade. Mas é o leite da teta da vaquinha minha, entendeu? Exatamente. E os meninos meus falam que é o leite da vaquinha saborosa. E não tomam outro. Qualquer leite que você der para eles, acham que não presta. Então, às vezes, a gente pode fazer algum esforçozinho, né, para esse tipo de coisa. Todo muita esse gente esforço acha que vale a pena, porque o leite da caixinha, ele realmente tem muito malefício. É verdade. Vamos para o intervalo comercial, voltamos já já. Estamos de volta com Opinião em Debate. Nós falamos de embutido de alimento para o cérebro, mas é uma forma de você, como ser humano globalizado, fazer o alimento para o cérebro também, mas também o alimento para o seu corpo, para tudo, porque tudo é alimento. Bom, eu até vou passar aqui para a Lília, depois passo para você, Lília, porque você falou no bloco anterior o problema da água. Tá? Os médicos alemães falam o seguinte, que olha, presta atenção,
boa parte das dores de cabeça do ser humano é falta de água. Boa parte disso é falta de água. Então tem alguns médicos alemães que falam assim, primeiro você vai tomar água, depois você volta para a gente analisar você novamente. Porque é isso, né? A água é uma coisa assim, se a pessoa passar a ingerir água adequadamente, me parece que muita coisa melhora. É isso, Lilian? As pessoas negligenciam muito a questão que eu falo da água e da respiração, né? Mas voltando aqui na água, todas as pessoas que têm prisão de ventre, que sentem enxaqueca recorrente, que sentem muita ansiedade, até mesmo problemas respiratórios, se você conversar com ela, ela vai te falar que o consumo dela de água é muito pouco, que ela esquece de beber água. Tem gente que fala que não gosta do gosto da água, até isso eu já escutei, né, nos meus cursos por aí. Então a água, ela é realmente fundamental, além do nosso corpo ser 80% água, eu acredito, não é, doutora? É 80%, né? Quase. Quase 80% água. Então, se o nosso corpo é 80% água, a gente precisa, né, dela para o nosso bom funcionamento. Então, realmente a água é fundamental, principalmente para a questão intestinal, para a questão cerebral, para o nosso foco, para a nossa... além da respiração, né, do oxigênio que ajuda ali no bom funcionamento cerebral, a água também é super importante. A água é importante para a imunidade, né, importantíssima para a imunidade, porque a imunidade é desenvolvida no nosso intestino, então a gente precisa de água para o nosso intestino funcionar bem. Igual eu falei lá na questão das castanhas, né, os alimentos bons para o cérebro, as castanhas e tudo, a gente precisa, quando ingere muita fibra, a gente precisa de ingerir também muita água. Perfeitamente. Doutor Túlio, ela disse que nunca participou de televisão, mentiu. Faz televisão Inclusive tem o pH da água, né? Tem, que essa daqui eu fiquei encantada, é quase água, 10. Eu fiz divulgação para eles, sem custo há décadas. Eu não cobro nada deles, porque acho que esses rapazes fazem um bem para Goiânia. Bom, trazendo essa água maravilhosa. Bom, Alexandre Quirino, quantos minutos nós temos aí? Eu estou na corrida, quanto tempo aqui? Desculpa. 7 minutos. Então, você tem aí 2 minutos e meio, mais ou menos. O que nós não falamos aqui que você gostaria de falar na sua área para o telespectador que você acha importante? Que na verdade você deve tratar o exercício, né, que eu falo como um ato de tomar banho, comer, dormir e escovar os dentes. Eu falo, o exercício hoje, né, é uma das melhores estratégias para combater mais de 30 doenças crônicas. Então não tem motivo para você não treinar. É aquilo que eu falei, né? A Organização da Saúde é bem clara, ela fala, basta você fazer 30 minutos por dia, que seja caminhada, que seja uma natação ou qualquer coisa, enfim, ou seja, mexa-se. Hoje a população brasileira, ela está muito, o que eu falo, sedentária e inativa. Quando eu falei com vocês, né, bem no comecinho da nossa conversa, 68% da população brasileira se encontra com sobrepeso. Ou seja, nós temos as melhores estratégias de treinamento dentro da medicina, dentro da fisioterapia, dentro da nutrição, só que a comunidade que eu falo da saúde está perdendo a guerra para a obesidade. Isso é um problema muito sério. Então, para você que está em casa, por exemplo, que não tem tempo de fazer qualquer tipo de exercício físico, hoje nós temos protocolos de 22 minutos. E se você me perguntar, Alexandre, qual que é a melhor modalidade hoje que eu posso fazer para melhorar a minha qualidade de vida? Eu te indicaria a musculação. Por que a musculação? Lá eu consigo controlar todas as variáveis do treinamento. E você vai treinar com segurança, sem se machucar, se você encontrar um profissional responsável. Então, com a musculação, eu acelero o meu metabolismo, melhoro a minha capacidade cardiovascular, enfim, em geral. Que beleza. Você que treinou a Ana não sabe por que a Ana ela é esbelta e magra. Você sabe por quê? Não. Posso falar no ar, Ana? Pode. É porque ela engole muita saliva. Já viu cobra gorda? Diz que está aprendendo com melhor aí. O tanto que ela pega bem no vídeo. É uma grande jornalista, Ana. É brincadeira com a Ana. Ana me acompanha. Eu não sei como é que ela tem tanta paciência comigo assim, né, doutor Túlio? Eu estou aqui, estou fazendo o programa e estou lembrando que no intervalo eu tenho que mandar uma matéria lá para o nosso amigo, o Flecha Certeira, Sim, da Bandeirantes. Um abraço ao Flecha Certeira, que ele já está me pedindo aqui, sabendo que eu estou no ar. Calma, no intervalo eu mando. Mas, doutor Túlio, o que o senhor gostaria de 2 minutos para o senhor falar? O que nós não falamos? O que o senhor gostaria que o telespectador soubesse? Eu acho que todo esse programa que a gente aborda a saúde é também uma questão social. A gente precisa ter a atividade física e a alimentação balanceada como prioridade no nosso dia a dia. A gente só não encontra tempo para aquilo que não é prioridade.
Então, se a gente tem uma prioridade de ter uma boa saúde, longevidade, prazer nas coisas que a gente faça, a gente tem que dedicar tempo para se alimentar bem, para uma atividade física que possa nos ajudar a praticar tudo aquilo que a gente desenvolve no dia a dia. Essa é a mensagem que tem que ficar. Olha, meus sinceros agradecimentos, Alexandre Quirino, vou chamá-lo outras vezes aqui para o programa, Obrigado. se você me permite. A sua área é muito ampla. Sim. Fiquei muito feliz que a Ana tenha descoberto você, não conhecia. Obrigado. A Lilian de Mello, que eu descobri, sabe onde? Não foi no simpósio da Alemanha sobre nutrição, não. Eu descobri a Lilian de Mello na fila do supermercado. Foi um reencontro, né? Depois de alguns Agora, eu não vou anos. contar se ela estava comprando coisa com glúten lá, não, porque eu quero o filme dela. Mas agora eu vou pegar o seu pé, viu? Vou olhar se eu te encontrar lá, vou olhar se tem Pode glúten fiscalizar. no seu negócio. E você vai me ajudar também, tá? Sim, com certeza. Doutor Com grande Túlio Rocha prazer. é neurocirurgião. Eu ouso brincar, doutor Túlio muito ocupado, que o doutor Túlio, a coisa que mais dá prazer na vida dele, você nas horas vagas, ele vai operar. Nas horas vagas, o que você faz para divertir? Vou operar. Eu nunca vi isso. Eu quero falar com ele só está operando. Mas é porque é um grande neurocirurgião, é uma área muito complexa, uma área de extrema responsabilidade. Eu tenho uma admiração pelo Dr. Túlio. Eu parece que conheço o Dr. Túlio há muitos anos. E parece que tem pessoas que são assim, parece que o espírito da gente bate, não é? E as minhas considerações finais, eu quero abusar um pouquinho do tempo, o seguinte. Gente, profissional é a coisa melhor do mundo. Tudo que você for fazer na vida, procure um bom profissional. Se profissionalize, porque não tem erro. Você quer um bom profissional? Nós temos aqui o Alexandre Quirino. Você dá aula onde, Alexandre? Eu atendo em vários locais, né? Vários locais. Aham. Tem um telefone, não? Tem sim. Ana, coloca o telefone dele quando for editar, pode colocar? Porque às vezes a pessoa quer encontrar ele. Na hora da edição, você consegue? Qual que é o seu telefone? 985-61-4965. 985-61-4965. Ó, decorei, não estou ruim não. Tem Instagram qual que é? Prof.Alexandre Quirino. Prof? Isso. Profissional Alexandre Quirino. Isso. Bom, Lilian de Mello, qual que é a sua para entrar em contato com você? O meu Instagram é @almagourmet. É só entrar lá, me mandar um direct, conhecer o meu trabalho, porque lá, quando a gente entra, se a pessoa estiver buscando realmente uma alimentação saudável, mudar os hábitos de vida, é lá. Alma Gourmet, que nome mais tranquilo. Bom, o doutor Túlio Rocha, eu não vou falar, ele não vai falar, eu vou falar. Você entra lá na coisa, SpineMed? SpineMed. Desculpa, SpineMed, eu preciso falar SpineMed, porque tem algumas pessoas que não gostam que o médico dá o seu telefone e coisa toda. A gente respeita as regras, não é verdade? Claro. Mas o doutor Túlio, por muita insistência minha, e eu quero agradecê-lo, veio aqui no programa, não pode, doutor Túlio, a Ana com o jeitinho que ela tem, atende o Roseval, depois você vai ficar com consciência pesada, seu Roseval, se for. Mas o Carlão aqui, Carlão, eu falei para você, né? Eu não morro sem te avisar, se for morrer eu te aviso, tá? Então tá, muito obrigado a todos vocês, é um grande programa que eu tive o prazer de fazer, até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Se Deus quiser.